Final noite pra vocês. Que delícia. Ó, gente, que céu mais lindo aqui. Anoitecendo na minha grande Belo Horizonte. Noite especial. Tô entrando aí. E com uma amiga do coração, uma Cis, entrando. Linda. Já vou aqui chamá-la. Aqui. Minha preciosa. Noite abençoada, amores. Oi. Boa noite, amada. Boa noite, tudo bem? Bem-vinda, Érica. Bem-vinda, Norma. Quanto tempo! Vamos mandar os aviãozinhos aí, que chamam um bocado de Vou enviar, sim. Uhum. Afinal de contas, você escolheu um tema especial hoje, hein? Eu amo falar disso. Aqui escolheu um tema maravilhoso para a gente conversar hoje. Ela que escolheu. Pode falar aí com o pessoal. O que? Acabei de convidar 10 pessoas. Vamos ver se alguém pode entrar. O tema da nossa live é as Irmãs do Medo. Então, nós vamos falar de algo que nos paralisa, que nos trava, que atrapalha a nossa vida, que nos impede de dar o próximo passo. E é muito importante que a gente tenha o controle sobre ele. Porque na Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, né? E o que é o medo, gente? O medo é uma semente, concorda, Elizabeth? E muitas vezes esse medo vem de quem? Vem das pessoas que nos amam, muitas vezes. Muitas não, a maioria das vezes as pessoas que nos amam transferem ou transmitem esse medo para a gente. Por quê? Porque elas tiveram experiências negativas, muito marcantes, e acabam compartilhando. Elas não querem que a gente passe por aquelas situações, só que elas não se dão conta que a gente pode vencer. E eu vou dar um exemplo. Meninas, me perdoem, eu não me apresentei, mas para quem não sabe, eu fui professora há 21 anos no Brasil e professora de matemática. E graças a Deus, eu era uma professora de matemática que não era temida. Porque normalmente as crianças, os alunos não gostam do professor de matemática, têm medo da disciplina, têm pavor da disciplina. Por quê? Porque, infelizmente, experiência de familiares colocaram esse medo na cabeça dessas crianças. Não sei Ficaram traumatizadas, né? Verdade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes é dito, os pais dizem para as crianças, vocês vão ver o que é o professor de matemática. É um carrasco. Vocês vão ver como é difícil aprender matemática. Então a criança já vai com essa sementinha do medo para a sala de aula. E fica mais difícil dele aprender matemática, dele gostar do professor de matemática. Por quê? Porque familiares transferiram essas experiências negativas para
crianças. Como isso é sério, né, Fê? É Como muito isso sério. é sério. E eu sou prova que um professor pode ajudar, sim, uma criança. No meu teste vocacional, o menos indicado era ciências exatas. E eu fui fazer ciências exatas. Mas eu tive o privilégio, meu Deus, como eu gostaria que a Rosane estivesse ouvindo essa live hoje. Eu tive o privilégio, até a quinta série, o meu pai foi meu professor. Na sexta Que série, lindo! Até a quinta série? até a quinta, o meu pai foi meu professor. Aos 9 anos eu já sabia que eu queria ser professor. Mas Deus me deu o privilégio de ter uma professora de matemática na sexta série, a professora Marli Scheuermann. Hoje ela já é falecida, inclusive ela foi delegada de educação. A filha dela foi minha estagiária, depois a madrinha do meu filho. É uma longa história. Olha o tamanho da conexão que foi feita. E eu me apaixonei por matemática na sexta série. Mas eu tive uma professora que tinha o cuidado, que tinha sabedoria para ensinar. Porque o que aconteceu? Na primeira prova, eram 10 questões. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acertei só 5, exatamente a metade. Ao invés dela falar como eu tinha ido mal, ela sentou do meu lado e me mostrou as outras 5 questões, o que eu deveria ter feito para ter acertado. Ela me mostrou até onde eu tinha ido certo, eu tinha feito certo cada questão que eu resolvi. E a partir dali, eu me apaixonei por matemática, e a mesma coisa aconteceu com ciências com a minha professora de sexta série. Eu amo ela até hoje. A gente se encontra, já se encontramos em Soledade 40 anos depois, e assim, ó, eu decidi ser professora de ciências e matemática por causa dos meus professores de sexta série. Então, gente, nós podemos, sim, mandar embora o medo da cabeça das crianças. Nós podemos desafiar cada criança a ser melhor. Ao invés de eu apontar o erro, eu posso desafiar ele com perguntas para ele saber o que poderia ter feito para ter acertado aquela questão. Até onde ele foi e qual seria o próximo passo. Dá trabalho? Dá, mas é assim que a gente pode ensinar. E pode ensinar crianças vencendo medo até de disciplinas. Não sei se vocês se dão conta, mas todo mundo diz assim, eu tenho medo de falar em público. Não é verdade. A gente não tem medo de falar. A gente tem medo de errar, de falhar, do julgamento do outro. Então, a gente vai falar hoje sobre o medo, e eu vou deixar a Elizabeth falar um pouco, porque senão eu me empolgo falando das irmãs do medo, antes da Elizabeth falar sobre o medo. A gente pode afirmar, né, Elizabeth, que o medo aliena as pessoas, né? Sim, sim, é uma afirmação comprovadíssima, que aliena completamente, porque tira a pessoa da realidade, né? Verdade. Tira ela das oportunidades, ela é roubada em suas oportunidades por causa do medo. Ela se aliena naquele mundinho dela, pequenininho, de limitação, e não rompe. É bem interessante a gente pegar esse tema, porque eu estava com o meu neto no domingo,
E meu neto tem medo de algumas coisas, está em processo de sair desse medo. E aí eu falei com ele assim, Heitor, não sei o que a gente estava conversando na hora que ele tomou banho, eu falei, Heitor, você sabia por que você ficou com medo? E aí fui explicar a ele que ele tinha um priminho que era um pouquinho mais velho que ele, que quando ele era bebê ficava assustando ele, fazendo muito medo. E aí ele falou assim, vovó, você sabe por que eu tenho medo de altura? Porque ele tem um pouco de medo, mas ele se desafia nesse medo. Uhum. A gente esteve no parque, ele foi na roda gigante, foi nos brinquedos todos. E aí eu fui explicar para ele, e ele achou super interessante. Falei, por isso que você tem que ir vencendo isso, porque isso foi colocado pelo seu primo, não tem perigo. Você está com seu pai do lado, tem segurança. E aí fui explicando ele. Mas eu vi assim, quando a mente dele abriu, quando eu expliquei o motivo. E ele falou, você sabe o que ele fez comigo? Aí eu contei algumas das brincadeiras que a gente presenciou o primo fazendo. Eu falei, Heitor, pode ser que ele fez alguma outra que eu não vi, que ele fez escondido, mas algumas a sua mãe contou que viu. Algumas eu vi e retirei os dois, né, da situação. Uhum. Mas como é transformador essa questão, como nós temos essa responsabilidade, né, Tê, de mudar a história das pessoas, mudar a história das crianças, né, nesse caso aí. Como Verdade. a gente pode fazer tanta e olha o quão grave... O quão grave é que muitas vezes uma simples comida que um pai e uma mãe não gostam, eles acabam falando para os filhos e as crianças não querem nem experimentar. Verdade. Muitos pais fazem muito isso. Jogam os filhos numa alienação, porque não dá a eles escolhas, né? Eles não escolhem. Verdade. Eles não chegam nem a experimentar. Aqui em casa a gente come praticamente de tudo. Então eu vejo isso nos próprios netos, quando eles chegam com alguma coisa que eles não querem, eu falo, você já experimentou? Ele não, mas eu sei que é ruim. Sabe que é ruim porque o pai falou, que o pai não gosta? Então eles vão refletir isso. E é o nosso desafio sermos instrumentos, como você foi aí na escola, como esses professores foram com você, e quebrar essas resistências, né? Porque quando nós permitimos que o medo entre, que as irmãs dele entrem, ela sai destruindo tudo, né? Exato. E olha, nós temos várias irmãs do medo. E depois, no final, eu gostaria que quem assistir essa live, mande pra gente qual delas é a que mais atrapalha a sua vida. Nós temos a inércia, nós temos a procrastinação, a desorganização, a omissão, a negatividade, a murmuração, a incerteza, a mentira, temos as desculpas e a solidão. E a inércia é a irmã mais velha do medo. O que ela faz com a gente? Ela fica gastando a nossa energia, impedindo da gente fazer coisas, né? A pessoa inerte é aquela pessoa parada, estagnada. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que tem essa irmã com elas. Que deixa de crescer. Oi? Mas essa é a irmã que mais atua ao lado. É como se fosse uma irmã gêmea, né? Assim, não tem como o medo vir sem ela vir. O medo vem, paralisa mesmo. Fica inerte, tu fica paralisada e tu acaba não fazendo nada, né? Então, o que é preciso para vencer a inércia? Para vencer essa irmã mais velha do medo? É a gente
se movimentar, é a gente sair do lugar. E tem muitas pessoas que, por não sair do lugar, acabam doentes, né? Perdem o controle. Então, a inércia paralisa, impede de você crescer, mas não só isso, ela te traz doença. Porque se você não se movimentar, você acaba atrofiando, você acaba se paralisando e a sua saúde vai por água abaixo. Ó, a Fernanda também assistindo a live. Oi, Fernanda, te amo. E a gente, Fernanda, a gente está falando sobre o medo e sobre as irmãs do medo. Quem traz o medo para a gente? Muitas vezes é as pessoas que a gente ama, que passaram por experiências negativas e dizem para a gente. Mas todas nós podemos vencer o medo. E a primeira irmã do medo que a gente falou é a inércia. A pessoa que tem essa irmã do medo, ela não se movimenta, ela fica parada. E quando a pessoa fica parada, não cresce, não se desenvolve, não se movimenta. E procrastinação. Terrível. Nossa, eu já tive procrastinação. É uma irmã criminosa. Por que a gente diz isso? Porque ela nos rouba. Ela rouba o nosso tempo. Coisas que davam para a gente fazer hoje, a gente deixa para amanhã. A gente vai adiando. Vai empurrando com a barriga, né? Literalmente, a procrastinação faz com que a gente empurre as coisas com a barriga. Deixe de fazer as coisas no tempo certo. Eu sei de pessoas que, se vai ter uma prova semana que vem, deixa para estudar um dia antes só. E daí tem que estudar muito, 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 fazer um esforço enorme e poderia, se cada dia estudasse um pouco, estudar, o desgaste ser menos e aprender muito mais. Mas esse caso, então, cuidado, a procrastinação nos impede de crescer. E é a segunda irmã do medo. Quer falar sobre desorganização, Beth? Quero só pincelar aí a procrastinação, que é algo que a gente precisa lutar bastante, porque a gente vê com essa herança nacional. Ela está na herança da nação. Então, nós precisamos lutar contra ela e, às vezes, a gente demanda um esforço além, porque é algo que está na nação, mas nós podemos mudar a nossa história. Basta nós querermos e nós nos posicionarmos para não aceitarmos essa situação sobre nós. Muito bem. E nós vamos ver a irmã do medo, a terceira, que é a desorganização. O que essa irmã faz? Ela desperdiça. Desperdiça o quê? Tempo. A pessoa desorganizada se perde. Perde muito tempo para fazer as coisas. Não encontra as coisas em ordem. Então, por não se organizar, acaba comprando repetido as coisas porque não consegue achar o outro que já tem. Muitas vezes acontece isso. Não sabe o que tem, não sabe onde colocou, né? Se perde
literalmente. Dizem que a gente perde 10% da nossa vida sendo desorganizada, né? Isso. As estatísticas são essas. 10% da nossa vida nós perdemos por sermos desorganizadas. Então, pense, é muito tempo. Numa vida de 80 anos, a pessoa fica 8 anos, perde 8 anos de sua vida desorganizada. Deixa de viver, deixa fazer o seu melhor por ser desorganizado. E a omissão é a quarta irmã do medo. É a preguiçosa. Por quê? Porque ela vai omitindo, ela vai deixando de fazer, né? Isso. Então, nós já vimos 4 irmãs do medo. Vimos a inércia, a procrastinação, a desorganização e a omissão. Dessas 4, qual delas você acha pior, Beth? Como eu te falei, foi a mesma linha de problemas, né, que eu enfrentei. E para mim foi a procrastinação mesmo. Essa linha da... Você sabe que todo rejeitado, ele tem essa linha, né? Aquele que se sentiu rejeitado, ele desenvolve a procrastinação. E aí eu achei, foi a linha minha, e aí junta com a linha, como eu falei, nacional, né? O Brasil se sentiu explorado e rejeitado pela mãe portuguesa. Então, ele desenvolveu essa característica e nós precisamos rejeitar isso, sermos curados, né? A gente precisa desenvolver e tomar posse dessa cura como nação. Bem-vinda, Aline! Muitas Então, mulheres preciosas entrando aí. E vocês comentem aí com a gente qual é das irmãs que mais vocês tiveram atuação na vida e já lutaram contra elas. Conta aí. e a negatividade é a 5ª irmã do medo. É muito difícil a gente conviver com pessoas negativas, né? Isso. É a irmã traumatizada. Ela tenta imprimir um peso e um sofrimento em todas as situações que ela vive, né? A pessoa negativa, ela nunca vai enxergar o copo meio cheio. Ela vai enxergar o copo meio vazio. Sempre. Ela suga as nossas energias. Exato. E é tão bom quando a gente pode ajudar outra pessoa a enxergar o lado positivo. Eu falei na live anterior que eu desafio a minha irmã. Cada vez que eu falo com ela, eu consigo devolver uma pergunta para ela e ela enxergar um lado bom, sabe? Porque doía a cabeça, a coisa mais importante era a dor de cabeça. Mas ela estava ouvindo, ela estava falando, ela estava comendo, ela estava andando. Então, quantas coisas positivas tinha? Mas ela só enxergava a dor de cabeça. Era aquilo que era importante para ela. E graças a Deus, hoje ela consegue ver de outra forma. É um exercício diário e nós podemos fazer com a gente também. É uma escolha diária, né, Tê?
É uma escolha, Eu sim. escolho mudar isso aí, mudar a minha história. É uma escolha de vida. Todos os dias. Eu escolho ser a minha melhor versão, todos os dias. Eu escolho ser melhor mãe, melhor esposa, melhor profissional, melhor amiga, melhor ser humano. Eu estou aqui para crescer e eu não posso passar um dia sem aprender. E também não posso passar um dia sem ensinar. Quem aprende não depende, né? Então é tão bom a gente aprender. E eu tive um desafio tão pequeno esse domingo. Sempre quem faz o sagu aqui em casa é o Pedro. O sagu dele é delicioso, mas eu quis aprender. E eu aprendi e fiz um sagu tão bom quanto o dele. Que delícia. Após o almoço, após o jantar, a gente come e eu recebo elogios. Ele diz que o sagu ficou muito bom. E é tão bom, porque parece que foi pouco, mas foi aprendizado. Eu posso fazer para outras pessoas agora, porque eu sei o passo a passo, eu sei o ponto, eu sei que hora eu vou colocar um vinho, que quantidade de açúcar, a quantidade de canela. Então, gente, todos os dias nós podemos aprender e todos os dias nós podemos ensinar. Que não passe um dia de nossa vida em branco sem a gente aprender e sem a gente ensinar. Isso. E a outra irmã... coisa toda especial que é a gente desfrutar desse conhecimento, né? Viver momentos felizes e agradáveis durante o dia. Então, assim, é essencial. Perfeito. Então, aprende, ensina e desfruta. Murmuração é a irmã ingrata do medo. É aquela que gasta energia com coisas que não vai alcançar. Porque ela só Na verdade, vai é a irmã mais sem graça do medo. Ingrata é sem graça, realmente. E a pessoa que murmura só vai ter mais do mesmo, né? Isso, a gente só atrai o mais do mesmo, então não tem como. Mais do mesmo. Então, uma dica, gente, aprendam a agradecer. Mesmo nos piores momentos, vocês vão se dar conta que ainda nós temos motivo para agradecer. E eu quero abrir um parênteses, porque eu tenho uma história de gratidão que é muito legal. Em 98, eu retirei um cálculo renal e eu guardei aquela pedra. E as minhas amigas diziam assim, tu é louca, onde que se viu guardar uma pedra que tu sentiu tanta dor? E eu dizia, essa pedra Deus vai transformar num brilhante. É o meu brilhante. E eu tive o privilégio de morar em Hong Kong, de vender pedras, de fazer joias e as pedras, sim, aquela pedra do cálculo renal foi o meu primeiro brilhante. Meus anéis, os anéis que eu pensei até hoje, a maioria deles tem brilhante. Então, assim, eu disse esses dias para Elizabeth numa live, quando fura um pneu de um carro, a pessoa começa a reclamar um monte. Eu digo, meu Deus, está na hora dessa pessoa acordar. Graças a Deus que eu tenho um carro, que eu estou tendo a oportunidade de trocar o pneu do meu carro. Tantas pessoas viveram uma vida toda e não tiveram carro, não tiveram oportunidade de trocar um pneu. Então, não murmurem,
agradeçam. Mande embora a irmã do medo chamada murmuração. Transforme, troquem murmurar por agradecer. Agradeça mesmo nos piores momentos, porque vocês vão ver que vocês têm, sim, motivos para ser gratos. Tá? Amém. A incerteza é a irmã tímida. Não sei se eu faço, não sei se eu não faço. E aí se perde muitas oportunidades. Vai ter o ser, vai ter o então, e acaba perdendo energia, deixando de crescer, deixando de se desenvolver, porque se preocupa com as coisas que poderão acontecer. E tem uma estatística que diz que grande parte daquilo que nos traz preocupação acaba não acontecendo. Literalmente. Literalmente. A maior parte, pesquisas comprovam que a maior parte daquilo que a gente fica com medo nem chega a ter a possibilidade de acontecer. E aí ficamos alimentando naquela ansiedade e medo do futuro, né? E daí, o que acontece? A pessoa que tem medo não cresce. Não. Por quê? Ela pensa assim, será que eu faço? Mas se eu fizer e acontecer tal coisa? Mas ela só vai saber se ela fizer. Só vai saber fazendo, né? Então, a incerteza é uma irmã do medo e que nos impede também de crescer, porque a gente não dá o passo, a gente se preocupa com o que pode acontecer e que, na maioria das vezes, nem acontece. Na maioria das vezes não existe nem a possibilidade de acontecer. E a pessoa está lá com medo, se refugiando, se escondendo, deixando esse medo só ficar maior. Porque, como a gente falou, tudo que a gente foca expande, né? Então, tá com medo. A gente viu muito isso na pandemia. Tá com medo, vai ficando com mais medo. E só vai atrair aquilo que realmente estava já pensando e profetizando, né, sobre a sua vida. Verdade. E agora, mais uma irmã do medo, a mentira. Gente, é a irmã desonesta. Isso. E eu quero dizer que, para mim, não existe mentira pequena nem mentira grande. Mentira é mentira. E a gente sabe quem é o pai da mentira, né? E quem mente está se auto-enganando. Muitas vezes mente para se convencer de algo, né? Verdade, é isso. Pesadíssimo. Então, gente, vive uma vida de mentira para sustentar tudo. Eu sempre digo que não peçam para mim confirmar uma mentira, porque não vão contar comigo. Isso. Foi uma das coisas assim, ó. Quando eu aceitei Jesus, a mentira foi embora. Bateu em retirada. E não tem espaço. Não existe mentirinha ou mentirona, ou mentira grandona. Mentira é mentira. E o pai dela, a gente sabe quem é. Amém. Desculpas. Gente, é uma irmã do medo. E é irmã da moda. E eu quero abrir um parênteses. Como professora, como kid coach, como coaching de pais, um alerta. Não ensine
seu filho a mentir. Não ensine seu filho a dar desculpa. Quantas vezes acontece de mandarem a criança dizer no telefone, diz que o pai não está, e o pai que falou para o filho. Então, o que você está semeando na cabeça do seu filho? Literalmente. E na hora que você quiser que isso não esteja mais na cabeça dele, não vai ter jeito. Porque aí ele já foi programado daquele jeito. A programação está lá. E aí, se ele tiver consciência na fase da consciência dele, ele quiser tirar isso aí, vai para ser necessário investir muito tempo para que ele vença isso. Então é muito sério, parece algo tão leve, mas é um peso enorme que você está colocando na cabeça do seu filho. É um prejuízo enorme que vai ficar. Terrível. Então, atenção, cuidado com essas desculpas, cuidado com as mentiras. Nós, pais, somos referência. E não vamos permitir que o medo e suas irmãs sejam instalados na cabeça do nosso filho através de nós. Nós precisamos ser agentes de milagre e não agentes de bloqueios, de limitações nas pessoas. Então é muito sério isso que você está falando, Tê, porque dependendo da nossa postura, nós podemos ser esses agentes bloqueadores que impedem o crescimento e o desenvolvimento, não só das crianças, mas de todos ao nosso redor. A gente sabe das crianças mais ainda, porque estão em período de formação, né? Mas quantas vezes nós pegamos até adultos mesmos e os alienamos com os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos processos não resolvidos, né? Exato. Então, cuidado. A desculpa parece algo tão banal, mas é sério. E a gente usa desculpas para sair de situações de conflitos, mas não deixa de ser uma mentira. Literalmente. Então, cuidado. Não peça para o seu filho. Não invente desculpa e peça para o seu filho dizer. Não minta e peça para o seu filho confirmar uma mentira. É muito sério. E a solidão é a irmã Beata. Por quê? Porque ela convence a você ficar sozinha, não compartilhar com ninguém. É a irmã que diz, é a irmã do medo que diz que você precisa de um tempo para você. Mas quando você se isola, o que acontece? Você deixa de crescer, porque você não compartilha, você não aprende e você não ensina. E mais uma coisa, gente, não tem nada a ver com as irmãs do medo, mas atenção, tem pessoas que não crescem porque não mudam de ambiente, não conhecem pessoas novas, não conhecem lugares novos. E se sente importante em ser o mais importante de uma mesa. Um alerta que vale ouro, gente. Se você se sente a pessoa mais importante da mesa, troque de mesa, porque ali você estacionou. Não vai crescer. Você parou de crescer, você parou de produzir. E você não vai desfrutar
porque você não vai para o próximo nível. Isso é tão sério, porque a palavra nos fala assim, conte, né, expõe suas fragilidades uns aos outros para que sejam curados. Então, nós precisamos expor, colocar para fora, conversar sobre as nossas limitações, para que sejamos um canal de cura para o outro. Se eu me fecho e tudo isso com essas irmãs do medo e com ele aí juntinho, a tendência é o prejuízo, o prejuízo em nós é muito maior, porque eu não vou ter a oportunidade de ser curada. Exato. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de falar do medo e das suas irmãs. Ó, Geni entrando agora. Bem-vinda, minha amiga. Nós estávamos falando sobre as irmãs do medo. Falamos da inércia, da procrastinação, da desorganização, da omissão, negatividade, murmuração, incerteza, mentira, desculpas e solidão. E ontem eu encontrei a Geni, linda, maravilhosa, lá no salão, na companhia, nas estrelas lá, e foi muito legal. Que alegria, filho. Então, o que a gente pode dizer? Com amor, a gente vence o medo. Não permita que o medo e suas irmãs sejam nossos amigos. Nós podemos dar um basta nesse medo. Nós podemos dar um basta na procrastinação, na negatividade, na murmuração, nas mentiras. Então, e a gente pode ajudar as pessoas. Quando alguém negativo estiver conversando com a gente, vamos perguntar, nós podemos mudar de assunto? Ou devolve com a pergunta, o que você pode fazer a partir de hoje para não viver essa situação? Para que essa situação não se repita. Excelente. Quando alguém estiver murmurando, faz essa pessoa se dar conta que mesmo enfrentando situações difíceis, ainda tem bênção para ser olhada, para ser enxergada, né? A maioria das vezes, a pessoa está no piloto automático, ela nem percebeu isso. E com sabedoria, a gente pode sinalizar isso sim. Verdade. Então, foi um privilégio estar com você. E vou deixar você encerrar a live, fazer uma foto, se você quiser. Faz aí. Abaixa sua câmera só um pouquinho para aparecer mais o seu rosto, que está cortando seu queixo. Isso, excelente. Agora ficou boa, filha. Então, depois tu consegue salvar e me convidar, que nem você fez na outra, né? E eu mando para as pessoas, porque sim. essa live... Vou fazer isso agora. Essa live é importante que outras pessoas possam assistir. Gratidão, Beth, amo a sua vida, conta comigo. Amém. Gratidão pela sua disposição, Kay. Foi um prazer estar aqui com você e ter essa aula especial sobre o medo e as suas irmãs. E agora que nós tivemos esse entendimento, né? As meninas, deixa eu pôr os comentários aqui de novo que eu tirei, para se alguém estiver falando algo. Agora, se você não tinha ouvido falar ainda sobre
como que o medo e as suas irmãs atuam, e houve esse esclarecimento, nós só saímos da alienação, né, Tê? Quando vem essa luz de conhecimento. E foi isso que a Tê passou para a gente nessa noite, muito conhecimento. Já é assim uma boa estrutura para você que até hoje andou sobre o medo, deixando ele direcionar as suas decisões, as suas escolhas, o seu dia a dia, o seu estado de humor, que você possa sair disso definitivamente, né? Como eu falo lá naquele primeiro curso que eu fiz lá, matando a procrastinação, matar o medo e as suas irmãs da sua vida. Eles vão tentar sempre vir, mas quando você identifica e saiu dessa alienação, você sabe as ferramentas certas para poder se livrar do medo e de todas as suas irmãs, né, Fê? Verdade. Então, gente, se você sentir no Beijo no coração, coração. compartilha essa live com outras pessoas. Ela vai ficar salva, vai estar no meu Instagram também, no Instagram da Elizabeth, e que a gente Comenta lá pra possa, gente. que a gente possa transbordar em outras vidas. Comenta lá pra gente se você já ficou paralisado com o medo e com a ação das suas irmãs, né, na sua vida. Conta aí um pouco pra gente da experiência que você tem acerca do medo e todas as suas irmãs. Beijão, Tê. Amo sua vida. Gratidão por você Também. aqui nessa noite. Fique com Deus, amados. Beijo no Você coração. também. Até mais. Tchau.